Seu José Carlos disse que não fica sem arroz nas refeições do dia a dia. Exatamente, na mesa do brasileiro não pode faltar arroz, né? Arroz e feijão é imprescindível, né? Tem que ter o arroz. O gênero de primeira necessidade é o arroz e feijão. O levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que o país deve produzir 10 milhões de toneladas de arroz neste ano. 14% a menos que a produção do ano passado. A queda se deve por causa da expansão das lavouras de soja nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Essa é uma época em que a soja ela é plantada em larga escala no país, porque é a única época do ano que é possível produzir soja. Então existe preferência baseada na rentabilidade, então se plantar soja agora em relação a outros produtos de cultivo anual. No caso a perspectiva da soja, esse ano tem uma ampliação de área para poder aumentar a rentabilidade. Em sucessão à soja, vem o milho na região do Cerrado, que o milho segunda safra, que existe também uma tendência de aumentar o plantio, porque ele vai muito bem combinando com a área de soja. Primeiro soja, depois o milho. Agora o arroz, que é um grão muito importante, que faz parte da nossa alimentação diária. O arroz ele é plantado basicamente no Rio Grande do Sul, em áreas de difícil drenagem, e é um cultivo próprio para essas condições. Então o arroz ele está reduzindo em pequena parcela no Rio Grande do Sul, nas áreas de encosta. Onde que a soja pode entrar são áreas drenadas. Outro motivo que aponta a queda na produção é a redução da área plantada, além do clima que não contribuiu para a produção do grão no maior estado produtor, que é o Rio Grande do Sul. Por isso existe uma pequena tendência em redução de área do país, mas existe uma expectativa também muito boa do aumento de produtividade devido às técnicas de produção que estão sendo utilizadas hoje, que vem elevando a produtividade do arroz. Então tudo pode ser um contraponto. A condição climática que favorece em determinadas regiões, no sul tem criado alguns problemas devido a um período de seca. Então na instalação que atrapalha um pouco o desenvolvimento. Mas nós temos uma expectativa esse ano das condições médias de clima favorecer uma produção aí que venha atender a nossa demanda interna, o nosso consumo aí. Então, praticamente, o que será produzido será o consumido. O arroz é muito consumido no Brasil. Além do tradicional complemento ao feijão, serve como acompanhamento em diversos pratos e está presente em bolinhos e receitas da culinária japonesa, que se popularizou no país há alguns anos. Nos supermercados, a variedade de arroz para o consumidor é muito grande e ele pode escolher à vontade. Ele nunca faltou, né? O pessoal sempre mantém um estoque bem elevado para poder manter essa demanda que nós temos aí e que sempre é bem grande, né? O mercado hoje nacional é muito grande o consumo de arroz, né? E assim, então sempre se mantém um estoque para poder manter realmente tanto esse consumo como também a variedade hoje que tem de arroz. Existem vários tipos, né? Hoje tem o arroz arbóreo que o pessoal usa muito para culinária tipo italiana, para fazer risoto, né? Tem o arroz integral, tem o parbolizado, tem o arroz preto, uma variedade bem grande mesmo. Ele diz que o preço do produto está muito bom para o consumidor e não vai aumentar neste mês de dezembro. Realmente, o preço, graças a Deus, abaixou, né? Então assim, e agora ele tem se mantido. O preço do arroz ele deu uma boa caída e agora ele se manteve. E isso é muito positivo, é muito bom. Esse produto, até o final de ano, está garantido, é o mesmo preço que ele vai se manter. Os brasileiros consomem cada um cerca de 25 quilos de arroz por ano. Ainda segundo a Conab, o consumo em 2016 está previsto em 11,5 milhões de toneladas. Por causa dos problemas da produção, é necessário importar algo em torno de 1,3 milhão de toneladas para suprir a demanda do mercado interno. A dona Solange é fã do produto. Se a gente não fizer o arroz, o que a gente vai fazer, né? Não adianta fazer só o feijão. Todo mundo pede o arroz, né? É o tradicional. Nossa, é o arroz com feijão, né? É o tradicional, né? É que nem o macarrão no dia de domingo. Se o preço está em conta e o consumidor dispõe de uma variedade grande nas gôndolas do supermercado, isso se deve ao trabalho de pesquisa que é feito no campo.
O Polo Regional do Desenvolvimento do Agronegócio de Mococa não para de trabalhar para que a dona de casa tenha um produto de altíssima qualidade. O arroz hoje aceito pela dona de casa é o arroz do tipo agulhinha. Quer seja ele produzido do irrigado, que vem lá do Rio Grande do Sul, como eu disse, produz 70% do que o país consome, como o arroz de sequeiro, que foi desenvolvido, a primeira variedade agulhinha de arroz de sequeiro foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico, aqui em colaboração com o Polo Regional, isso na década de 90. Foi um grande salto para a agricultura de sequeiro, inclusive viabilizou a produção devido à exigência do consumidor, que quer um arroz do tipo agulhinha, que até então o arroz irrigado proporcionava isso. Então hoje nós temos condições de ter rentabilidade nos sistemas de cultivo de sequeiro, com favorecimento de irrigação quando for preciso, para florescimento, e nós temos um arroz de valor comercial bastante elevado. Esse é o tipo tradicional, que é o arroz branco que nós consumimos no dia a dia. Ele reforça que, além do arroz tradicional, o trabalho de pesquisa também é voltado para a produção do arroz preto, aromático, do risoto e japonês. Mas o Polo aqui, em parceria com o Instituto Agronômico, desenvolveu cultivares, como esse que nós estamos num campo instalado aqui. Então o programa de produção de variedades nosso aqui, vinculado ao Instituto Agronômico, tem resultado todas essas variedades que estão à disposição do produtor e do consumidor. Segundo especialista em agricultura, na nossa região, o arroz não é um atrativo para o produtor rural, que prefere plantar outros tipos de culturas, como a cebola e o milho, que são mais rentáveis. O arroz, ele, como é um produto, o arroz branco, como eu disse inicialmente, que é de consumo diário, ele é um produto barato. Pouco variou desde a mudança da moeda, praticamente no real o arroz continua basicamente o mesmo preço, com algumas diferenças, alguns períodos de pico, mas isso inviabilizou o cultivo do arroz aqui na região nossa, que trabalha com cultivos que dá maior rentabilidade ao produtor. Por exemplo, a batata, a cebola, o milho, a cana e o feijão também dá mais sob sistema irrigado. Mas o arroz, além dessa característica do produto como consumo, ele é uma planta muito importante para fazer rotação de culturas. Então o produtor desses sistemas que usam irrigação, que produzem batata, feijão e milho, o arroz poderia estar sendo introduzido no sistema produtivo, porque ele é um melhorador de solo, ele promove a mudança no sistema de cultivo e ele melhora muito as condições físicas de solo, que o produtor poderia estar fazendo uso desse produto aí. Pode vir sossegado que arroz por enquanto não está faltando não. Isso tá bom também. O preço está excelente.